Olá, meu nome é Carolina Laureano, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense e o meu artigo intitulado A Paisagem, o Tempo e a Atmosfera Melancólica em Diário do Hospício de Lima Barreto fez parte da minha pesquisa orientada pela professora Ângela Maria Dias. Nesse artigo, eu apresento de que modo o narrador-autor elabora a relação entre o espaço e o tempo na narrativa de Diário do Hospício. Verifico que, ao elaborar a paisagem, o narrador-autor desloca-se do presente e cria uma sucessão de imagens que remetem à memória da cidade do Rio de Janeiro. Ao fazer esse movimento entre o passado e o presente da cidade, mesclam-se a memória do coletivo às memórias pessoais do narrador-autor. Outro aspecto importante investigado nessa pesquisa é considerar que a paisagem em Diário do Hospício resgata a configuração de natureza criada pelos navegadores e viajantes do século XV e consolidada pelo romantismo, contrastando com os elementos que remetem às vivências do narrador-autor no presente dentro do hospício. Nesse sentido, percebe-se o surgimento de uma atmosfera melancólica tensionada pelo desajuste entre o espaço e o tempo da narrativa. Para o embasamento teórico deste artigo, eu utilizei os estudos de Antônio Cândido, Carmen Negreiros e Walter Benjamin. É importante nós contextualizarmos este momento em que Lima Barreto escreve Diário do Hospício. Entre dezembro de 1919 e fevereiro de 1920, durante a sua segunda internação no Hospital Nacional dos Alienados. É neste período das duas primeiras décadas do século XX que a cidade do Rio de Janeiro vivenciou as transformações advindas da modernização da estrutura social, política e econômica. A modernização e seus ideais de civilização e de progresso modificaram não apenas a estrutura urbana e paisagística da então capital do país, mas, sobretudo, a cultura, os costumes e a relação entre as ruas e o sujeito. A circulação de trens, bondes, automóveis significou uma aceleração dos modos de interação entre o sujeito e o espaço urbano. Avenidas mais largas, aumento da circulação e da participação de jornais e revistas na opinião popular, abertura de livrarias e cafés configuraram o papel social dos intelectuais da época e a estreita relação com a cidade, a produção intelectual e a cultura. Assim, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se o centro representativo da modernidade no Brasil do início do século XX, período também conhecido como Belle Époque. Todas essas turbulências modificaram o posicionamento do sujeito diante do tempo e da busca pelo sentido da existência. A percepção de si e do entorno alterou os modos de significar a cultura, a arte e a literatura. Nesse sentido, vê-se em Diário do Hospício a fragmentação do olhar diante da realidade e o posicionamento crítico do narrador-autor diante da nova configuração da cidade. Em diversas passagens do diário, destacam-se as cenas do hospício e as cenas da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Outros pontos que eu destaquei no meu artigo são o encontro entre as janelas gradeadas do hospício e a cidade do Rio de Janeiro. Nessa parte do meu artigo eu destaco a natureza, a construção do hospício e a enseada de Botafogo, a relação em que o Lima Barreto faz ao descrever uma paisagem, as memórias do período de João Henriques, pai de Lima Barreto, nas colônias, e a representação da paisagem segundo a visão de natureza estabelecida culturalmente pelos navegadores viajantes do século XV e pelo romantismo. Outro ponto que eu destaco no meu artigo
é a relação entre a literatura, a biblioteca e o mar dentro de Diário do Hospício. Elementos que são vistos como passagens para o onírico. E eu destaco a atmosfera melancólica que é criada pelo narrador através das imagens e das ruínas do passado e do sentimento de nostalgia. Percebe-se, em meio à narrativa do hospício, a permanência do passado mítico da cidade e da representação desta na formação da literatura brasileira. A melancolia em Diário do Hospício surge na junção dos elementos sensoriais da narrativa e na sobreposição entre espaço e tempo. Bom, gostaria de agradecer a minha participação ao Labelle e a todos os seus organizadores. Muito obrigada.